Deputada federal, o que contou mais na sua eleição? A sua beleza, sua deficiência ou o seu partido? Eu acho que nenhum dos três. Acho que o meu trabalho. Acho que é um reconhecimento de um trabalho. A Constituição foi feita pelo Congresso Nacional. O prédio do Congresso tem acessibilidade? Eu fui eleita no ano passado, eu já comecei a ir a Brasília, porque eu sabia que o plenário não tinha acesso. Eu não poderia falar da tribuna como qualquer outro deputado. Eu teria que falar do chão. E, além de tudo, o plenário é uma obra do Niemeyer e é tombado. Então, ainda tinha mais essa questão para enfrentar. E aí eu levei arquiteto, que já tinha feito intervenção de acessibilidade em obra do Niemeyer. Como você enfrentou esse problema lá na Casa das Leis? Bom, primeiro que fazendo acessibilidade lá, né, já entrei numa casa não tão incoerente que não cumpriria a própria lei que fez. Porque é lei aqui no Brasil, desde 2000 a gente tem que ter acessibilidade. E a casa até se preparou, por exemplo, eu sou a primeira deputada tetraplégica do Brasil. E para eu votar, eles desenvolveram um sistema para eu poder acessar o painel sem tocá-lo. Então eu faço isso com o movimento do rosto. Então eu acho que assim, já foi uma atitude da casa que eu acho que demonstra para todo o Brasil que o meio tem que se adequar às pessoas. Então assim, valorizei muito a Câmara por isso. Rosinha, do PT do B de Alagoas. Walter Tosta, do PMN de Minas. E você, do PSDB de São Paulo. 3 cadeirantes. Pela primeira vez, as pessoas com deficiência têm uma bancada na Câmara, ou isso não passa de uma mera ilusão? Não é uma mera ilusão. E a bancada extrapola os 3 cadeirantes. São 7 deputados com algum tipo de deficiência e mais muitos outros que trabalham pela causa. E acredito que agora, com a nossa presença lá, esse trabalho ficou muito mais aprofundado, muito mais sério, muito mais frequente. Os partidos diferentes não atrapalham? Não tem atrapalhado. Nem o fato de Tosta, o mineiro, ser da bancada evangélica? De forma alguma. Inclusive, assim, eu sou oposição, PSDB. E, assim, várias emendas que eu fiz durante esses 6 meses foram absorvidas em projetos do PT. Em matéria de direitos para as pessoas com deficiência, vocês preferem Nova York, Londres, Toronto ou a Feira de Santana? Eu acho que Londres é uma das cidades mais acessíveis do mundo. Toronto é bastante acessível, bastante agradável. Nova York tem 70% das calçadas acessíveis, mais 100% do transporte acessível. Mas ainda esbarra em algumas questões. Ainda tem metrô sem acessibilidade. Agora, a Feira de Santana é tipo a Flip andar no Pelourinho, né? De cadeira é complicado. Sabe, Mara, um dia eu entrevistei o Marcos Terena, que é um cacique índio brasileiro, e a gente estava conversando muito e ele falou coisas tão maravilhosas, que de repente eu virei para a Câmara e disse, diante desse índio, eu me sinto um lixo, uma bobagem dentro desse país. E conversando com você, com essa sua alegria, essa sua visão, eu também me sinto meio desprotegido diante de você, porque é inacreditável ver uma pessoa como você falar com essa consciência das coisas e acreditar nelas. Mara, o que as pessoas com deficiência, não apenas os cadeirantes, podem esperar da passagem de vocês pela Câmara? Acho que um Brasil muito mais acessível, muito mais preparado e assim, nem eu, nem a Rosinha, nem o Walter trabalhamos só para cadeirante. Acho que os deficientes intelectuais têm uma longa jornada aí de trabalho pela frente, de inclusão, auditivos e visuais principalmente, e com relação aos físicos, a quebra de barreira física é a principal.
mas tem questões de comunicação, questões que envolvem os próprios direitos das pessoas com deficiência, que as sensoriais acabam contando mais. Eu acho que assim, um Brasil muito mais democrático, mais inclusivo, que consiga contemplar todo o seu povo. Deputada Mara Gabrilli, você está preparada para o fracasso? De jeito nenhum. Eu não. Você, voltando de Brasília, ficou presa no avião porque não tinham como lhe tirar de lá. No que deu isso? Eles tinham como me tirar de lá no colo, e eu não quis. Porque eu acho que é um papel meu também brigar por essas questões. E o que aconteceu é que depois disso, primeiro, a gente está construindo uma cartilha para o viajante com deficiência, né, com patrocínio da própria TAM. Depois que a gente criou um critério novo dentro da companhia aérea, que as pessoas têm que avisar isso no check-in, para que o destino prepare o finger e o desembarque dela. E isso não acontecia. Acontecia uma vez, um funcionário avisava, outro não. Isso passou a ser um script da empresa. E assim, eu fui fazer parte da Comissão de Aviação e Transporte, fazendo audiência pública com companhias aéreas, né, fazendo questionamentos à ANAC, à Infraero. Então, assim, eu espero que disso saia uma história de sucesso e de melhor atendimento às pessoas com deficiência. Eu pego a minha bengala quando vou no aeroporto para ver se me oferece alguma cadeira. Estou brincando. Olha, na Avenida Paulista, nós andamos só esse pedaço aqui, não foi muito difícil não. Mas nós saímos da rua Peixoto Gomides, foi horrível. Precisou de 3 pessoas me empurrar. Outro dia eu fui numa homenagem, num teatro aí na Grande São Paulo, acho que em Suzano, e a entrada era uma escadinha circular assim. Aí eu falei, não tem outra entrada? Não, não tem outra entrada. Tem elevador aqui? Não, mas a sala de acesso, a sala do teatro era lá em cima. E como é que uma pessoa de cadeira de roda vai entrar lá? Ela vai ter que deixar a cadeira embaixo e alguém levar lá na mão. Porque foi uma coisa que aconteceu naquela época. E...